Karl Marx, ele desenvolveu a doutrina dele e as ideias dele a partir de uma doutrina que na época dele já existia, tá? Então ele não é ele que cria esse nome, tá? A doutrina chamava socialismo utópico. O que dizia essa? E isso vai ser a base, o ponto de partida para o Marx, para o desenvolvimento da doutrina dele. Primeiro, ele dizia que todo comportamento humano derivava de uma esfera moral ideológica. Então veja só, aqui a gente já tem uma pequena diferenciação em relação ao Durkheim, porque o Durkheim diria que muito era fruto de uma evolução histórica natural, tá? O Marx, o Durkheim, ele dizia mais ou menos assim: as coisas acontecem e as pessoas então passam a acreditar naquilo e desenvolver as suas ideias para aquilo. O Marx, ele parte de uma base inversa. Ele dizia o seguinte: as pessoas têm ideias, então elas produzem aqueles acontecimentos no mundo. E aí, a partir desse tipo de coisa, diferente do Durkheim e do Weber também, que vão fazer mais uma análise do que está acontecendo no mundo, o Marx, ele vai entender que é possível você conduzir a sociedade se você mudar a concepção moral e ideológica das pessoas. Porque aí, então, você vai produzir novos fatos sociais e, consequentemente, você vai conseguir construir uma nova sociedade. E a segunda coisa é que ele dizia, esse socialismo utópico dele, é que o desenvolvimento que as civilizações ocidentais tinham tido permitiam, nesse momento, tá, uma nova ordem que eles vão chamar de socialista, que caminharia para que as pessoas pudessem viver em plena harmonia. Então, o que era a ideia do socialismo utópico? Era eliminar todas as disputas, brigas, ódio, desigualdade que existia entre as pessoas. Então, veja, não é algo que estava acontecendo em algum lugar. Mas eles entendiam que a sociedade, ela evoluía, então eles fizeram todas essas leituras que nós fizemos anteriormente, da Idade Média, a Renascença, as revoluções industriais, políticas, etc., e que nesse momento eles estavam numa bifurcação que eles podiam decidir para que rumo agora eles iriam evoluir. E que nunca antes a sociedade esteve num ponto em que ela pudesse fazer com que os próximos degraus levassem à plena harmonia. O que você precisava fazer? Você precisava mudar a moral e a ideologia das pessoas. Você precisaria remover os empecilhos que sempre levavam as pessoas a conflito, sempre levavam as pessoas à desigualdade social, a alguém dominar sobre alguém maltratar alguém subjugar e humilhar alguém, que era fruto de uma moral e uma ideologia que fazia com que as pessoas se sentissem no direito de fazer esse tipo de coisa. Então você tinha que mapear de onde vinham essas ideias e você tinha que eliminar essas coisas e, consequentemente, permitir que os próximos estágios evolutivos da sociedade ocidental fossem para essa harmonia. Mais tarde, eles vão chamar isso aqui de comunismo.
Tá? Não é nesse momento, mas é como a coisa, então, ela vai desenvolver e ela vai caminhar. O Marx, ele entendia que todas as relações humanas, elas eram fruto de uma dialética. A esse nome aqui a gente nunca sabe direito o que significa antes de saber o resto, aonde ele dizia que predominava o material sobre a ideia. O que ele está dizendo? Que o ser humano, ele só constituía a sua moral e as suas ideologias a partir da relação que ele tinha com o dinheiro, com o material ou capital, que depois vai ser o nome de um dos principais livros, ou o principal livro que o Marx vai escrever. Então, toda a relação humana, ela parte do material, e aí, então, ideias passam a ser produzidas para sustentar o material que eles querem alcançar. E aí o Marx ele vai entender que existiu uma elite dominante das ideias, que eram as pessoas que diziam o que era certo e o que era errado. Parte dessa elite era o clero, era os bispos, o papa, os pastores, as pessoas que compunham os sacerdotes cristãos. A parte desse grupo eram os financiadores das universidades, já que as universidades na época elas dependiam de organizações beneficentes para sustentar elas, e aí, obviamente, se eu sou um cara muito rico e eu vou financiar uma universidade, eu só vou deixar ensinar naquela universidade coisas que gerem pessoas que favoreçam aquilo que eu acredito. Então, o Marx ele vai perceber e identificar que uma vez que tudo deriva do material, você tem uma elite que domina o material e que, por causa disso, ela que está construindo as ideias que são predominantes na sociedade, que fazem com que as pessoas não se revoltem contra aquilo que eles estão vivendo, por mais que eles estejam insatisfeitos, por mais que aquilo não seja bom para eles também, e que, obviamente, tudo o que essa elite iria construir, ela iria construir para manter a sua posição. Então, jamais eles permitiriam que ideias que tirassem eles da condição de elite ou tirassem eles da condição de dominância pudessem se propagar entre as pessoas. E aí, a partir dessa situação, o Marx vai estabelecer a maneira como a sociedade se constitui. E aí, diferente do Durkheim, que simplesmente estava fazendo uma leitura social para escrever livro, dar aula e explicar para as pessoas como que para que cada pessoa pudesse pegar aquilo ali e fazer uso da maneira como tivesse interesse de fazer, o Marx tinha interesse de fazer. Ele queria transformar a sociedade. Então ele começa a trabalhar e construir as suas ideias, não só como mapeadoras de um contexto, mas para induzir a sociedade a mudar da maneira como ela estava vivendo, para que ela entre nessa nova ordem socialista e, por fim, eles consigam alcançar o comunismo. Aí o que ele vai entender? Que para o material existir, vou apagar aqui para eu arranjar um outro espaço aqui para poder explicar esse conceito para vocês. Para o material existir, você tem que ter trabalho. Não é possível, porque a riqueza material, ela só é produzida a partir do trabalho. Então, o que ele vai falar? Que o trabalho nas palavras dele, a atividade fundante da humanidade. É o trabalho que possibilita a existência do material, do dinheiro, do capital, dos bens de consumo,
que, consequentemente, fazem com que essas pessoas possam modificar a ideia. Aí o que acontece? Que ele vai, então, fazer a leitura, isso a gente sabe também, né? Que a força de trabalho não é igual à quantidade de bens. Ou seja, não são as pessoas que trabalham que também usufruem e detêm os bens. Ele vai perceber que essas mesmas pessoas que detêm o material, eles vão criar meios de trabalho que impeçam que o trabalhador tenha acesso àquilo que ele está produzindo. Consequentemente, o trabalhador nunca vai conseguir produzir novas ideias e nem a ideia de que ele, trabalhador, consiga usufruir daquilo que ele está tendo. Então, olha só o que o Marx faz. Ele percebe que toda essa engrenagem da sociedade, ela prejudica o mais pobre, prejudica o povão, prejudica boa parte da humanidade, mas ela foi construída de uma forma que impede que essas pessoas se rebelem contra esse sistema e saiam disso aqui, uma vez que eles não têm mais acesso ou não conseguem ter acesso àquilo que eles estão produzindo. E aí, para o Marx, ele vai entender que a urbanização e o desenvolvimento tecnológico e a revolução industrial, ela, ao contrário do que propunha no início, ela só aumentaria a desigualdade social, fazendo com que o dono das fábricas, das indústrias, ele conseguisse concentrar cada vez mais riqueza e oferecesse cada vez menos para o trabalhador que estava funcionando para ele. Tá? Então, a partir disso, é que então o Marx ele vai construir as ideias que depois vão ser conhecidas como marxismo, e a gente vai desenvolver essas outras ideias. Tá? Um parênteses aqui, gente. O Karl Marx, que é o que eu vou explicar para vocês hoje, mais esses minutinhos que a gente tem, e que nós vamos retomar falando sobre ele já na próxima aula nossa, a gente vai retomar direto no Karl Marx. Eu vou explicar para vocês os conceitos sem ficar fazendo juízo de valor, tá? Sem ficar falando se eu concordo, se eu não concordo, se está certo, se não está certo. Eu vou te explicar o conceito para você entender o que é marxismo, tá? Então, às vezes vai parecer para você que eu estou defendendo as ideias, e eu sou anti-marxista, mas eu vou explicar para vocês sem ficar criando coisa pejorativa, sem ficar desdenhando da ideia, para você conseguir aprender a ideia como ela é. E aí você faz o seu juízo de valor, depois no final da outra aula que eu tiver explicado o Max Weber e o capitalismo, aí eu vou falar o que eu penso, que eu acho de uma ideia, de outra, etc. Mas eu vou explicar para vocês sem filtro, tá? É a ideia como ela está lá, se você sentar e ler o livro e aprender com um marxista sobre as ideias dele, ok? O Marx ele vai falar, consequentemente, que toda a relação social, ela está atrelada às relações de produção. Então, o que ele vai falar? Que lá no início, o ser humano ele vivia em pequenos núcleos familiares, ele era nômade, ele ficava pescando num lugar, a hora que acabava o peixe, ele ia caçar num lugar, a hora que acabava a caça, ele ia colher fruta num lugar, e se acabava a fruta e ele não nascia peixe e animal para ele caçar de novo, ele morria, né? E os que sobreviviam eram os que conseguiam fazer esse ciclo. Que a partir do momento que o ser humano ele resolveu, ao invés dele só extrair coisas da natureza, ele resolveu produzir as coisas que ele ia extrair, então ele precisou viver em sociedade. E aí não dava mais para ele viver só ele e a família dele migrando de um lugar para o outro. Então o que ele vai dizer? Que a produção, o início, a existência da produção é que possibilitou o início da sociedade, e
depois do início da sociedade, o que aconteceu? As pessoas se uniam dentro de núcleos de sociedade e eles dividiam o trabalho. Então eles falavam assim, não, então você vai plantar, você vai pescar, você vai caçar, você vai criar animais, que a gente não vai comer todos os animais que a gente pegar, uma parte deles nós vamos guardar e deixar eles se reproduzirem. Você vai fazer roupas para a tribo, você vai produzir utensílios para a tribo, materiais e pratos e etc. E aí, quando eles organizaram a produção, algumas pessoas que se destacavam mais, que eram mais inteligentes, ou mais carismáticas, ou tinham um poder de persuasão maior, essas pessoas elas começaram a exercer uma influência maior dentro daquela comunidade. Aí eles recebiam uma parte do cara que pescou, uma parte do cara que plantou, uma parte do cara que fez a roupa, uma parte do cara que fez um utensílio, sem que ele tivesse produzindo alguma coisa, e aí ele começa a juntar essas coisas dessas pessoas e pela maneira que ele enxergava as coisas, ele foi trocando e estabelecendo comércio e negociações, ele começa a deter mais coisas do que ele precisa para viver, sem estar produzindo, e ele começa a comprar as terras. E aí, influenciado por um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, eu tenho que escrever o nome dele primeiro, que é francês, o francês é ruim da gente escrever. Ele disse o seguinte, que todo conflito humano, isso foi o Rousseau que disse, tá? Que todo conflito humano começou o dia que a primeira pessoa cercou o primeiro pedaço de terra e falou, isso aqui é meu. Até então, ninguém era dono da terra, o ser humano não se enxergava como dono da terra, porque ele era tipo um predador, né? E estava tudo aí solto. Depois, ele ainda não se enxergava como dono da terra, porque ele achava que esse local era onde a tribo dele estava ficando, então todo mundo punha as suas casinhas, as suas barraquinhas ali e vivia ali, e todo mundo plantava nessa mesma terra, colhia dessa mesma terra, caçava nessa mesma terra, nada era de ninguém, mas a partir do momento que alguém falou, não, isso aqui é meu, e se vocês querem morar aqui nesse lugar, vocês precisam pagar para mim, para poder fazer isso aqui. Veio um outro cara e cercou o lado de cá, e veio um outro cara e cercou o lado de cá, e aí, o que surgiu com isso aqui? O conceito de propriedade. Quando o conceito de propriedade surgiu, os conflitos começaram. Aí essas pessoas, o dono daqui começou a lutar contra o dono daqui porque ele queria expandir a propriedade dele, pegar um pedaço do outro. O daqui começou a lutar com o daqui porque ele achava que esse aqui pegou mais do que devia. De vez em quando, um daqui lutava dentro da propriedade porque ele é que queria passar a ser o dono, mas a propriedade privada, aí ele vai acrescentar essa palavra depois, a propriedade privada, ela está no centro da desarmonia humana, no centro ou na base da desigualdade humana. Então, o que precisaria acontecer para a gente conseguir voltar a um estado de harmonia e de igualdade? A gente precisa eliminar a propriedade privada. E aí, os meios de fazer isso é que é chamado de socialismo. O socialismo é a ideologia que ensina como que você elimina todo esse caos construído ou criado pela sociedade quando ela começou a se organizar
dessa maneira aqui. Aí o que ele vai dizer dentro dessa ideia? Que quando você aliena as pessoas do trabalho, você está, que seria você não fornecer para o cara que trabalhou o pedaço que ele merece por conta daquilo que ele produziu, e você elimina essa possibilidade, então você está ampliando os conceitos de desigualdade, e aí você vai ter duas classes sendo criadas, a gente vai aprofundar mais isso na nossa próxima aula, e aí essas duas classes elas vão entrar em conflito, e isso vai produzir toda a miséria, toda a tristeza e todo o sofrimento no mundo. Deu para entender esse pedacinho aqui? A introdução ao marxismo, assim, da gente, os primeiros passos, da onde que o Marx, então, ele vai começar a ter as ideias dele.